aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e hoje nós estamos direto do trono de Deus. Olha que maravilha, hein? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida e que através dessa palavra nós venhamos a ser transformados e transbordados do amor de Deus, né? Que o Senhor possa estar agindo cada dia mais e mais com esse poder maravilhoso sobre as nossas vidas. E hoje a palavra de Deus se encontra lá em Salmos. Estou só aguardando aí o Marcelão entrar para a gente poder fazer essa parceria aí que Deus transborda sobre as nossas vidas todos os dias. Graças a Deus, Ele tem nos dado palavra, Ele tem nos dado graça, né? Então, tô só aguardando aí o Marcelão entrar. Mas hoje, para o pessoal que já está online, vamos abrir aí a Bíblia, a palavra de Deus em Salmos 31. E para o pessoal do replay, né, que vai assistir depois, que não tem esse horário de almoço maravilhoso de se alimentar da palavra neste momento, mas depois vai poder se alimentar, porque vai ficar aí gravado no nosso Instagram e no Café com Reflexões também, lá o canal Café com Reflexões no YouTube, e aí é só acessar. Nós temos vários outros vídeos também que não estão disponíveis no Instagram, mas estão disponíveis no Café com Reflexões, e que Deus vai estar transbordando aí sobre a sua vida, como tem transbordado sobre a minha vida, né, sobre a vida do Marcelão aí também. Então, hoje a gente vai lá no Salmo 31, né? Tô aguardando aí o Marcelão entrar. Salmo 31. O Salmo 31 é um salmo de Davi, né? É um dos do músico-chefe, né? De Davi. E é um salmo muito importante porque ele fala sobre várias coisas, inclusive sobre misericórdia e sobre fé, né? É um salmo que fala muito sobre a fé, sobre a esperança no Senhor, a ter a esperança no Senhor. Marcelão tá entrando aí. Opa, tá péssima. Quem brinca com cola fica sem digital, né? Então vamos que vamos, o Marcelão tá entrando. E aí, Marcelão, cortou metade da minha cabeça aqui. Engraçado, né? Você posiciona e... Minha internet não. Foi. Pronto. Eu acho que foi. Tá aparecendo, tá linda. Amém, tomo posse. Em nome de Jesus. Salmo 31, né? Isso aí, Salmo Salmos 31. 31. E o Quanto Marcelo me tempo ligou, tem eu aí? falei, Só nem entrou, nem 93, né? percebeu, não. Foi, exatamente. 93, não, 31. 31. Pode Então vamos lá. começar, eu deixo você ler. Então tá bom, vamos embora. Ele diz assim, ó. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me da tua justiça. Livra-me na tua justiça. Ah, sim. Inclina teu ouvido para mim, livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Porquanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me na rede, para que eles estendam secretamente para mim. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha Queria que você força. parasse aí nessa parte, né? Pois tu és a Pronto, minha força. beleza. Você quer Parado. começar? Na verdade, eu acho que esses primeiros versículos, do 1 até o 3, ele diz muito a respeito da
da confiança em Jesus Cristo. Do 4 e 5, ele diz sobre Deus, quer dizer, Yahvé, Jesus, Deus, Yahvé. Ele fala sobre ser a minha força. Então, eu vou ler o 5 aqui, ele diz assim, ó, na tua mão eu entrego o meu espírito, tu me redimistes, ó Senhor, Deus da verdade. Bom, então o que que ele diz? Do 1 ao 3 ele está dizendo, em ti eu confio. Em ti eu coloco a minha confiança. Tu és o meu. Ele diz assim: ó, eu ponho a minha confiança, não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me da tua justiça, livra-me na tua justiça. Inclina o teu ouvido para me livrar rapidamente. Se tu minha rocha. Então, todo o versículo de 1 a 3, ele está dizendo assim: independente do que me acontece, independente de qualquer coisa que possa vir a me acontecer, tu és a minha confiança. Então, acho que a Ele dica usa, um, ele usa exatamente essas palavras, né? Ele usa rocha, casa de defesa, fortaleza, né? exatamente, Então ele coloca exatamente a força, a fé dele na força, no poder de Deus, do não no Senhor. dele, né? Então, assim, não é na minha força, mas é na tua força. A minha vitória está através Exatamente, do Senhor e não através de mim. exatamente. E esse ponto para mim é muito importante, porque muitas vezes a gente fala assim: a minha confiança está em Deus. Eu deposito, seja bem-vindo, Lucas, Deus te abençoe, viu? A minha confiança está em Deus, minha vontade está em Deus, meu direcionamento está em Deus. Mas toma posicionamentos, né? Não é a parte de tirar a pedra. Eu acho que a gente tem que, eu acho não, a gente tem que tirar a pedra, a gente tem que fazer a nossa parte, mas não fazer além da nossa parte, sabe? A palavra do Senhor diz que o acusador é Satanás, né? Aquele que fica, ai daquele que da boca sai o escândalo, né? Então o Senhor está dizendo assim: não tome providências ilegais, não crie escândalos, não envergonhe a palavra, não envergonhe o seu nome, nem nada disso. A sua confiança, a sua fé não tem que ser no seu poder, no que você pode fazer, mas sim Deus. Faça a sua parte dignamente, né? Sim, Mas coloque a sua confiança, a sua fé naquele que pode fazer além do que o que você pode fazer. E não tentar fazer além, né? sim, De maneira até errônea, né? Que muitas vezes a exatamente. gente age e... Eu vou citar um exemplo. Quando eu tive uma situação, quando meu pai ficou internado, de é, de perder um valor, entendeu? Porque minha irmã ia casar e a gente pagou um valor alto para o casamento, mas aí como meu pai internou, não ia haver mais festa, não tinha condições, meu pai ficou 6 meses internado e nós não iríamos fazer a festa de casamento. O que que eu tenho que fazer? Eu fiz a minha parte, pedi o valor de volta, corri atrás e a pessoa não me devolveu. O que que eu tenho que fazer? Ir na justiça, fazer minha parte? Beleza. Mas eu não tenho que fazer o além, por exemplo, eu não vou lá na casa da pessoa e sair pichando a casa da pessoa, ou fazer escândalo, vou colocar no YouTube, vou dizer agora no Instagram, falando da palavra de Deus, que essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e agir dessa maneira corruptível, né? Então é essa parte que eu não devo fazer. Eu preciso confiar em Deus. E pode até acontecer dessa pessoa não me devolver nunca esse valor, mas não importa, Deus vai suprir minhas necessidades, entendeu? Ele é a minha confiança, ele é a minha rocha, e não a minha força. O quanto que isso é desafiador, né, velho? O É, quanto que muito. isso é verdadeiramente desafiador. Eu anotei aqui, Cláudia, porque assim, é, alguns exemplos dentro da própria Bíblia, com o nosso é, com o pai de multidões, quando a gente fala sobre Abraão, né? Que foi
nada mais, nada menos que nosso precursor, né? Deus falou para ele que nós seríamos descendência dele. Seja bem-vinda, E, Grazi. Muito bom te ter aqui conosco. e assim aconteceu, né? E assim aconteceu. E aí, velho, o que que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que Deus chega para ele, manda ele sair de perto dos parentes dele, da vida dele, e fala assim, agora vai para uma terra onde eu te mostrarei e te darei essa terra depois onde te mostrarei. E depois disso, quando ele se aparta de Ló, ele fala assim, essa terra eu te darei para você e para sua descendência eternamente, né? E aí o que que acontece nesse processo? Acontece o seguinte, depois que isso acontece, ainda tem um outro processo que é como que eu vou ser pai de uma nação se Sara é estéril, né? E aí o primeiro desafio é crer contra a esperança. É isso, sabe? Quando ele diz sobre ser o versículo 1 a 3, que é confiar em Deus, é crer contra a esperança. É você ter claro na sua cabeça de que você não está vendo rumores e nem pistas de como que as coisas vão se resolver. Mas acreditar, isso que é a verdadeira fé. Isso é o Acreditar que verdadeiro elas vão se confiar. E resolver. acreditar que vão se resolver, que vai E acontecer. não na E aí sua o força, segundo, como Abraão fez. O que que Abraão faz? Abraão vai lá e influenciado por Sara, mas Abraão é o líder da casa, né? Então ele vai lá e toma uma outra mulher e tem um outro filho chamado Ismael. Então ali ele tira a confiança dele em Deus, que é a rocha, entendeu? E coloca na sua própria força, no que ele pode fazer, entendeu? Então, assim, é isso, Davi está dizendo isso, não coloque sua confiança em você, na exatamente, sua força. exatamente. Tenha esperança contra a esperança Obrigado, na Cláudia. força de Deus e não na E sua o força, quanto porque que na isso, sua força realmente não vai acontecer. tá, poxa, o quanto que isso é desafiador, né, Cláudia? O É, quanto que isso é verdadeiramente desafiador. Você simplesmente está olhando à sua frente e você sabe como quando você, digamos que você está no eu não vou me recordar aqui o nome do lugar, então eu vou falar de qualquer lugar litorâneo. Você imagine você em uma praia, em qualquer praia, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste, qualquer praia, você está de frente para o mar. E de repente você vê um tsunami se aproximando. Sabe? Você vê uma onda do tamanho de um prédio de 20 andares se aproximando. Certo? sim. E aí o que acontece? Deus de repente fala para você: não se preocupe, não se mova. Ele só fala isso para você: não se preocupe, não se mova. E você tem que ficar ali parado olhando para aquela onda. E nada vem acontecendo. Nada está acontecendo. Simplesmente aquela onda gigantesca vindo em sua direção para te devorar, para acabar com tudo o que está à sua frente. Nada, nada, nada está acontecendo. Você precisa confiar, acreditar de que algo vai acontecer. Ou você vai ser. Sabe como quando Abraão falou, Deus falou para Abraão assim: pegue Isaac e sacrifique ele por mim. Entendeu? A mim, eu vou te mostrar lá onde você tem que fazer o sacrifício. E ele levantou a faca, velho, e ele enfiar no peito de Isaac. Entendeu? E até ali é crer contra a esperança. Confiar em Deus não é somente quando tudo me vai bem. Confiar em Deus é quando tudo está um caos. Essa é a verdadeira Quando confiança. tudo me vai mal. E eu vejo Davi bem entendido com relação a isso, porque no 4 e no 5 ele já coloca logo assim, ele diz, puxa-me da rede
que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força, e na tua mão eu entrego meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. Então ele diz assim: eu não tenho capacidade, mas puxa-me, me faz agir conforme a tua vontade. Sim. Eu não tenho essa capacidade, mas me faz agir conforme a tua vontade, né? Que eu consiga crer contra a esperança, que eu consiga contra a falta de esperança, né? Que eu, mesmo em meio à rede que eles prepararam contra mim, que eu não consigo enxergar, que eu caí, que o Senhor me puxe, que o Senhor me tire, que o Senhor carregue o meu espírito, que o Senhor faça, porque a palavra de Deus diz que até a vontade de adorar, até a vontade de crer, até o desejo de estar na presença do Senhor, vem do próprio Deus. Então, Davi está muito ele está claramente entendido com relação a isso. Ele diz: eu acredito na tua força, eu acredito no teu poder, eu acredito que o Senhor é a minha rocha, e quando eu cair na rede, quando isso acontecer, mesmo assim, me puxa. Age contra o meu livre-arbítrio, não me deixe ir, não me deixe cair na armadilha, Uhum. porque eu quero Onde permanecer está a na tua tua confiança? esperança. É muito desafiador. É muito desafiador. Não é fácil. A gente não está dizendo que é fácil, mas tem umas dicas para isso acontecer, né? Então, olha só, o segundo ponto que ele diz aí no versículo 5 e 6, ele diz, ou 4 e 5, ele diz justamente isso. Tu és a minha força. Então, eu preciso entender que Deus é a minha confiança e Deus é a minha força. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos e encomendo o meu espírito. Coloco, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Se tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Ele diz, tu me redimiste. Mais uma vez, o salmista ancora-se em Deus e entrega a ele o seu espírito, pois o seu Senhor o redimiu. Davi exprime completa dependência de Deus. Ele diz assim, olha, tá aqui, velho. Entendeu? Sabe quando o apóstolo diz assim, se o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Provavelmente ele nunca tinha visto o reino de Deus e a sua justiça. Ele nunca tinha visto. Ele tinha vivido, ouvido falar, visto as maravilhas que Jesus Cristo fez. E ele diz assim: se o viver para mim é a vida daquele cara que me ensinou a viver daquela forma, o morrer é lucro. O morrer é lucro. E por isso que me agonia tanto e me magoa tanto. Crer contra a esperança é muito desafiador. E amar ao próximo como a ti mesmo é muito mais desafiador ainda. Sabe? Não entregar e entender que a nossa força é Deus é muito mais desafiador. Sabe por quê que é muito mais desafiador? Porque você sabe fazer. Eu sei fazer aqui. Eu sei o que eu preciso trabalhar, montar minhas lives, fazer as conexões de vendas, eu preciso conectar com os colegas, com os amigos, fazer parcerias, conectar com empresas, mas de nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar se sua conexão maior não for com o Criador. Se a nossa conexão maior não for com o Criador, se a nossa força não for a força dele, sabe por que não vai gerar resultado? E o resultado estava lendo sobre o ter, ser e fazer, ser, ter e fazer, ser, fazer e ter ontem, Cláudia. E como é impressionante que o ser nada mais é do que eu gerar autoconhecimento. É eu entender verdadeiramente quem eu sou, e eu sou filho de Deus. Eu sou imagem e semelhança dele. Sabe? E quando eu percebo e entendo isso numa clareza gigantesca, eu não aceito menos do que isso na minha vida. Eu fico indignado até com Deus por isso. Sabe? Porque se eu sou filho de Deus,
Se Jesus Cristo sofreu tudo o que ele sofreu e Deus acompanhou esse sofrimento, porque estava lá do lado dele, junto com ele, sofrendo junto com ele o sofrimento. E de repente, para eu me tornar co-herdeiro com Cristo, para eu me tornar filho de Deus, deixar de ser criatura e me tornar filho de Deus, e eu aceito isso para mim, eu não quero menos do que isso na minha vida. Eu não aceito menos do que isso na minha vida. E o filho do rei vai para a cruz também. O filho de Deus também vai para a cruz. Não é só riqueza e glória. Sabe? Vai para a cruz também. Passa por dificuldades e sofrimentos também. Agora, não é o que eu aceito constantemente para a minha vida. Jesus Cristo deixou na palavra dele para nós e disse assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu quero dizer isso. Eu quero dizer, sabe o salmista diz assim, ó: eu ainda o louvarei, né? A gente já falou sobre esse salmo. Ele diz: eu ainda o louvarei. Então é isso que eu espero todos os dias. Eu não espero riqueza e glória. Eu sei que eu vou passar por dificuldades e sofrimentos, mas E se você eu parar só para analisar, posso... Diga. se você parar para analisar, Marcelo, a questão disso, você vê Salomão estava falando isso essa madrugada, Deus me chamou, Eclesiastes 10, quando Salomão ele está completamente desesperançoso, ele não sabe qual é o sentido da vida, o porquê de tudo isso. Salomão, um homem rico, um homem cheio de poder, um homem cheio de sabedoria, que não tinha o quê? O principal. Ele perdeu no caminho principal, ele perdeu a Deus por sua vaidade, por seu desejo pelas mulheres, desejo por ser o melhor. E ele diz que as pessoas enxergam ele assim, mas um só mal feito, uma só coisa, tira toda a essência do perfume dele de adoração a Deus, Sim. né? Então ele se posiciona ali, Salomão. Você está falando assim, então não é o que eu quero, não é riqueza, não é poder, não é glória, não é isso. O que eu quero é a presença de Deus na minha vida e as demais coisas me serão acrescentadas. Exatamente. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Menos do que isso. Se você que está aí do outro lado aceita menos do que isso, você está completamente errado. Não aceite menos do que isso na sua vida. Não aceite menos do que isso, é a presença de Deus. E aí o Marcelo falou que tem algumas dicas para isso acontecer. A primeira, né, a gente já falou que é a confiança, né, depositar sua verdadeira confiança. Na verdade, Cláudia, não é dica, na verdade é o seguinte, é um pré-requisito. Olha só que extraordinário, é um pré-requisito do outro. O primeiro ponto é: eu confio em ti. O segundo ponto é: eu me declaro que você é a minha fortaleza, que você eu me é a entrego. minha força. E a partir daí você não me entrega para os meus inimigos. Ele diz assim, ó: odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Pusestes os meus pés num lugar espaçoso. Num lugar espaçoso. A minha versão aqui, no versículo 8, ele diz assim, ó: pusestes os meus pés em um quarto grande. Olha que extraordinário isso. Ele diz assim, cara, é muito importante a gente perceber e entender que um é pré-requisito do outro. Eu confio, eu me entrego e o Senhor não me entrega. O Senhor não me entrega. Eu odeio as vaidades enganosas, porém confio no Senhor. E eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois considera a minha aflição. Olha só que extraordinário. Deus sabe que você está aflito. Sabe que você está olhando para a onda do tsunami.
e que ela está chegando perto de você, mas você está entendendo que você está crendo contra a esperança. Essa tem que ser as nossas palavras todos os dias. Eu creio contra a esperança. Eu creio enquanto tudo. Porque por isso, velho, olha só que claridade extraordinária. Por isso que a sunamita olhou para Esaú, né? Não. Eu esqueci Para o nome do profeta. a sunamita, olhou para É. Eliseu. Olhou para Eliseu e disse: tudo me vai bem, porque ela creu contra a esperança. Olha que máximo isso. Entendeu? É uma outra pessoa que confiou e creu contra a esperança. Ela tinha em Deus uma confiança tão grande, tão gigantesca, que ela falou assim: tudo me vai bem, eu só preciso ir ali, bater um papo e conversar com quem precisa fazer o que precisa fazer. Então nós precisamos fazer isso todos os dias, bater um papo e conversar com quem precisa fazer o que precisa fazer. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, que você imagina se Deus é um pai e você é o filho. E aí, quando já viu o filho pedindo as coisas pro pai, principalmente no mercado. Eu lembro quando a gente ia no mercado com meu pai e minha mãe, e falava assim: mãe, compra isso, pai, 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 isso, compra isso, pai. Pai, se ele fosse colocando sim, sim, ia sair com uns 10 carrinhos de dentro do mercado, né? E eu mesmo. Mas a palavra de Deus diz assim: pedi, pedi e abrir-se-vos-á, né? Então, aquilo que você pede todos os dias para Deus, peça com sabedoria. Peça com sabedoria. Como que é pedir com sabedoria? Mostre para Deus o quanto que isso vai mostrar Ele em você. Entende isso? É porque O ele quanto fala: que isso... pedis e pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Então, se você É isso pede aí. para a sua vaidade, como ele diz aqui, ó, eu odeio aqueles que prezam as vaidades mentirosas. Então, se É, você pede para a sua vaidade, se você pede para o seu ego, se você pede para. Ele não vai te dar. Entendeu? Porque isso te separa de Deus, isso te afasta de Deus. Ele só vai te dar aquilo que te traz união com Deus, aquilo que te traz transbordo com Deus, né? exatamente. Então, porque era outra coisa que a gente estava conversando, porque ele é eterno, sabe? Ele é eterno, então ele quer eternidade para você. E existem dois tipos de eternidade: existe a vida eterna e a morte eterna. E o que Deus deseja para você é vida eterna, porque Ele é eterno em vida. E aquilo que vai te trazer morte eterna, Ele não vai te dar. É isso aí. Ele não vai te dar, né? E aí você falou assim, então vamos lá os pontos. Primeiro, confiar. Segundo, Uhum. me entregar. E Entregar. aí eu preciso ficar feliz porque Ele não vai me entregar. Ele não Exatamente. vai me entregar. Exatamente. E sabe o que é legal? Ele diz assim, que a gente percebe o quanto que Davi reforça a confiança. Todo o capítulo ele está envolto na confiança ao Senhor. Por isso que eu coloquei aqui no nosso título, vou te mandar jazinho, Cláudio, é onde está a sua confiança. Porque ele está todo envolto na confiança em Deus, na confiança em Deus. Então reforça novamente a confiança. Por quê? Porque eu tenho certeza de que Deus não vai me entregar, porque eu confio nele. Simples assim. Se eu não confiasse, eu não teria essa certeza. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? E o 9 e 10, olha só, também reforçando a confiança. Ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma, o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. É impressionante como ele continua crendo contra a esperança. Ele diz: eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou triste, eu não sei mais o que fazer. Eu olho para as coisas à minha volta e eu vejo as pessoas
Mas, gente, sabe o que que é assim? Eu acredito que a captura do Lázaro foi extraordinária. Foi fantástica. Eu acho que precisava ser capturado. Eu acho que precisava ser capturado. Eu recebi um meme ontem de um cara, uma propaganda de uma camisa, e uma camisa com cara forte assim, toda furada, sabe uns furinhos assim, design, sabe, de uma camisa. Aí falou assim: "Ah, Lázaro lança nova moda, uma camisa toda furada". E eu recebi hoje também uma outra pessoa dizendo assim, que foi o Papa que disse em 2015, que aquele que ri, que faz piada, que se regozija da morte de outra pessoa, já está morto. E Sabe? Salomão fala isso. Salomão fala isso. Ele diz: aquele que cava a cova do outro cai na sua própria cova. Então, assim, você vê, engraçado. Eu estava conversando sobre isso com a minha mãe ontem, Cláudia, né? A gente estava conversando. Deus nos ensina isso no primeiro homicídio que aconteceu no planeta, que foi de Caim e Abel. Porque Eu estava. ele diz para Caim da seguinte forma: aquele que tocar em você, colocarei uma marca, aquele que 7 tocar em vezes você será 7 vingado. vezes será exatamente. Ou seja, Deus não é conivente com isso. Não é. Deus Então, não é assim, conivente com essa alegria, exatamente. com Então, essa assim, felicidade. que Não é. bom que Lázaro foi preso, né? Que bom que ele foi pego, que bom. Agora, que bom que ele foi morto? Não acho, porque é mais uma vida que perdeu aí a salvação. E eu Exatamente. tenho certeza que Deus, assim como ele se alegra quando mais um remido entra no céu, ele se Se entristece e entristece. chora quando um ímpio morre a morte eterna, né? Sabe aquele livro A Cabana, que ele fala assim: pegue seus 2 filhos, esse apronta assim, 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 e esse outro apronta assim, assim, assim. Escolha qual dos dois você quer mandar para o inferno. Escolha, porque a gente vai mandar um dos dois hoje para lá. Não, não quero brincar disso mais. Mas é isso que você está me pedindo. Deus fala para ele. Porque todos somos Filhos de eleitos, Deus. somos escolhidos. Exatamente. Todos somos. E Entende? aí, às vezes, a gente Então, fala e a assim, gente decide, a gente chega lá e metralha um cara porque a gente decide que ele merece morrer pelo mal que ele fez. Gente, ele merece pagar pelo mal que ele fez, mas ele sim, merece ter uma oportunidade de se consertar do mal que ele fez. do Isso, arrependimento. exatamente, exatamente. Exatamente. E assim, aí você vê Davi sendo claro em detalhes na sua dor. Isso é muito importante, porque assim, às vezes a gente fala assim, É muito para de importante. ficar chorando, para de ficar sofrendo, para de ficar gemendo. Tem até uma música que fala assim, que a Vitória vai chorando, geme e chora. E Davi, ele é detalhista com a sua dor, ele diz, tem misericórdia, né? Os meus olhos já são consumidos pela dor, a minha alma, o meu ventre, a minha vida é gasta com dor, e os meus anos com o suspirar da minha força falha por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, né? Então ele está ali, ele é claro com a sua dor. Ele não diz para Deus assim, não, Senhor, está doendo, mas tudo bem. Não, ele diz, Senhor, está doendo muito, você não está entendendo, sabe? Os meus ossos estão doendo, a minha alma está doendo, e você vê em todos os salmos de Davi, quando ele está conversando com Deus, quando ele está dizendo para Deus os seus sentimentos, assim como Jó, ele é muito claro na dor que ele está sentindo, o quanto isso está corroendo a alma dele. E o Senhor está dizendo, você falou sobre a sunamita, não é para o seu amigo, não é para o seu primo, não é para o seu irmão, não é para o seu tio, não é para o seu pai. Você não vê Davi chorando para os amigos dele, você vê Davi chorando para Deus. É verdade. Ele coloca nas mãos do Senhor verdadeiramente a sua dor. Então, primeiro ponto para a gente relembrar
coloque sua confiança em Deus. Segundo ponto, se entregue. Terceiro, não seja entregue. E o quarto, chore para Deus. Clame Chore por para misericórdia. É Deus. verdade. Clame por misericórdia. É isso que ele está fazendo. Ele está clamando a misericórdia do Senhor. Né? E o 11 a 13, Cláudia, ele diz assim, ó. Ele diz assim: fui uma vergonha entre todos os meus inimigos, mas especialmente entre os meus vizinhos, e um temor para meus conhecidos. Aqueles que me viram na rua fugiram de mim. É isso? É. Uhum. Sou esquecido como um homem morto fora da mente. Eu sou como um vaso quebrado, porque eu ouvi a calúnia de muitos, o medo estava em todo lado, enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim e tentaram tomar a minha vida. Então, esquecido nos corações deles. É muito importante a gente entender, ó, ele diz assim, ó, Davi falava sobre as provações a que foi sujeito para receber a misericórdia divina, para que ele fosse visto como um homem segundo o coração de Deus. Tamanhas foram as mazelas que acometeram o seu corpo físico, que os seus vizinhos e conhecidos já não olhavam para ele. Ao contrário, fugiam. Ouviam-se o murmúrio de que todos sobre ele, e por onde passava, alguns até tentavam tirar-lhe a vida. Você vê aí a questão de Davi com relação a isso, Marcelo, é muito importante posicionar, porque assim, ele começa falando, fui uma vergonha, né? Se você olhar, Davi, ele foi uma vergonha dentro da sua própria casa, né? O Sim. conflito que Davi ocasionou dentro da sua família, os Uhum. inimigos externos dele não foram contra ele porque não conseguiram, tinham medo dele, mas dentro da sua própria casa, Davi foi traído, entendeu? Então, assim, e outra coisa que é interessante que ele coloca assim, deixa eu achar aqui, sou esquecido como um homem morto fora da minha mente, né? Como um homem morto fora da minha mente, como se por conta de sua velhice, por conta ele já não existisse mais, ele já não estivesse, como se ele já estivesse morto, né? Do tanto que era o domínio contra ele dentro de sua própria casa. E aí ele coloca que ele ouviu calúnias e mais que o medo estava por todo lado, quer dizer, não havia respeito, havia medo, as pessoas tinham medo e eles tomavam conselho contra Davi e intentavam contra a vida dele. Não havia respeito por Davi, havia medo, É. né? Então, ele tá, aí você falou assim, todas as coisas que ele passou para que Deus pudesse ter misericórdia da vida dele. E aí eu me lembro de Salomão mais lá na frente, quando Salomão fala assim, lá em Eclesiastes 10:1, ele diz, uma mosca cai no incenso, né, no perfume, uma única mosca cai no perfume, e essa mosca vai apodrecendo dentro do óleo de incenso, e esse cheiro fica ruim, não é mais o perfume que deveria ser. Então, o erro que Davi cometeu, o adultério, as coisas erradas, Deus havia perdoado, mas o fruto do pecado dele, as consequências daquilo que ele havia feito, estavam sobre a vida dele naquele momento. Entendeu? Então, uma coisa que você faz de errado, um deslize que você toma, não é porque eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados, não é porque eu entreguei a minha vida na mão de Deus, não é que eu não vou colher o fruto desse pecado, eu não vou sentir o gosto amargo, né? A palavra do Senhor diz que o pecado é doce como mel, mas amarga como fel. Então, eu vou sentir o gosto do amargor,
do meu pecado, das coisas erradas que eu fiz, né? Salomão continua, Eclesiastes 10, falando que assim como o homem que é indigno, o homem que é ruim, que cava a cova, vai cair dentro dela, até o homem que é bom, o homem que é trabalhador, o homem que busca a presença do Senhor, que ele vai ser ferido também. Então, se o homem que é bom, que busca a presença do Senhor, será ferido, que dirá o homem que atenta contra a vontade de Deus na vida dele? Então, ele diz, ele está falando que ele está colhendo a consequência do pecado dele. Então, voltando aos pontos, um dos pontos é: não pense que você não vai colher o fruto do seu pecado. Não pense que você não vai passar pelo amargor da vida. Não pense que você não será tentado. E aí ele vai para o 15, olha só. O 15, ele diz: meus tempos estão na tua mão. Livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Isso é muito importante porque, assim, não, Salomão diz isso também em Eclesiastes 10. Ele diz, a diferença é que aquele que segue com sabedoria de Deus, ele tem direcionamento. Então, Davi pecou, mas os tempos dele estavam na mão de Deus e não na mão do homem. Então, ele tinha direcionamento. Pecou. Vai colher o fruto do seu pecado? Vai. Mas você tem direcionamento para a vida eterna. Né? Tem o perdão, tem salvação, tem cura, tem libertação. É isso aí. E legal você ter falado sobre o 15 aí. Ele reforça mais uma vez a questão da confiança. Ele diz assim: mas eu confiei em ti. E disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Confiança, né? Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ou seja, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Eu confio em ti, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Eu clamo por sua misericórdia e eu confio em ti, Senhor. Salva-me por tuas misericórdias. Ele está fazendo uma recapitulação aqui. Porque ele está quase fechando o capítulo, ele está dizendo: vamos lá, Senhor. Então é o seguinte, ó. Tudo isso, minha alma está aflita, mas ainda assim eu confiei em ti. Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me, ou seja, ele tira-me das redes, né? Das redes que foram armadas para mim. Então, livra-me dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o seu rosto sobre o teu servo. Ou seja, Então, que eu mais de diminua ti, e o Senhor menos de mim. apareça. Salva-me por tuas misericórdias. Clama por misericórdia. Não me deixes, olha só que extraordinário. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e amadureçam na sepultura. Emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Então ele diz justamente isso até o 18. Ele diz justamente isso. Ele faz... Vamos recapitular a parada. Eu confio em ti, o Senhor é a minha rocha, obrigado por me livrar dos meus inimigos, ou seja, o Senhor não me entrega, me cobre com as tuas misericórdias e não me deixe ser enganado, certo? Emudeça os falsos e os mentirosos que falam más, soberba e desprezo contra o justo. E quem é o justo? Nada mais é do que Deus, que é o único justo, né? Exatamente. Marcelo, mas então quer dizer que se Deus é o único justo, por mais que eu faça qualquer coisa, eu não serei justo? Não, será Não será. justificado. Mas será justo somente aquele que é com Deus. Porque sim, Deus justifica a nós. Então nos tornamos Então, eu serei justos justo? por sermos Não, eu justificados. serei justificado. Né?
Porque sem Deus não dá para ter justiça. A gente mata o Lázaro e acha que está fazendo justiça, sabe? Isso aí. E não é assim. Sem o Espírito Santo, velho, a gente mata o Lázaro Aí você e pode falar acha que assim, está ah, fazendo mas se justiça. tivesse ido contra a tua família, eu ia ficar com raiva, talvez eu fosse desejar a morte dele, e mesmo assim eu estaria errada, porque não é o que Deus quer para a vida minha, Exatamente. nem dele. E aí entra a bondade do Senhor. E ele diz assim, do 19 ao 21, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que temem, a qual operastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-á em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Ou seja, ele coloca a nós em pontos seguros. E Ele você vê nos. Davi, quão grande é a fé de Davi, né? Como você Aham, mesmo disse, ele está encerrando ali, e ele recapitulou tudo, e agora ele está agradecendo. Ele está dizendo, o exato. Senhor é grande, o Senhor é bom, Mesmo. o Senhor faz. Então, assim, ele ainda não viu, mas ele está dizendo, o Senhor Então, faz. o que a gente precisa entender é que a gente precisa crer contra a esperança e agradecer pelo que eu não vejo. Porque eu não vejo, eu não sei no que vai dar. Eu sei que vai dar em algo melhor do que eu penso, do que eu imagino. Marcelo, por que você diz que vai dar melhor do que eu penso, do que eu imagino? Porque a palavra de Deus diz isso. Ela diz que o Senhor, ele fala sobre os nossos pensamentos. Ele faz Que ele ainda conhece os maiores e nossos melhores do que pensamentos pedimos e e pensamos. pensamos. Ele fará coisas ainda maiores e melhores do que pedimos e pensamos. Então, simples assim, por que eu sei que vai dar bom? Mesmo porque eu confio em Deus. E Deus disse que Ele sempre vai dar o melhor para mim. Mesmo que não me pareça melhor. Ainda assim vai dar bom. Ainda É assim, isso no aí. final, como dizem por aí, a conta fecha. Ainda assim, no final, como dizem por aí, a conta fecha. Vai dar bom, vai dar certo. E Entendeu? com Deus Pode. ela não só fecha, né? Ela fecha e sobra. Você pode ver Isso aí. aí. Os, Exatamente. os pães, 5 pães e 2 peixinhos, fechou e sobrou, né? Então, não só Exatamente. fecha, fecha e sobra com Exatamente. Deus. Exatamente. E aí ele termina, né, falando lá no 22, 23, 24, ele diz, porque eu disse em minha pressa, eu sou cortado fora diante dos teus olhos. Contudo, mesmo assim, ouviste a voz da minha súplica quando eu clamei a ti. Uau, 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 uau. Continua. E Acabou? ele diz, ó amém, ao Senhor, todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá vossos corações, todos vós que esperais no Senhor, né? Então, assim, primeiro ponto, ali, muito importante. Mesmo na minha pressa, mesmo quando eu acredito que fui cortado, que tô fora, né? Que a gente fala assim, ah, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor não tem misericórdia de mim, o Senhor não viu o meu clamor. Mesmo Exatamente. assim, ele Onde está o Senhor? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus é uma coisa. Agora, quando nós começamos a argumentar onde está o meu Deus, isso aí é que o bicho pega. É isso que ele está dizendo. E sabe o que é massa, Cláudia? É que o salmista está dizendo assim: mesmo quando eu estava angustiado, entristecido, com pressa, achando que o chateado, Senhor me magoado, cortou, exatamente, ainda assim, tu me ouvistes, a minha voz, as minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos e sois seus santos. aí Ou ele diz seja, amém ao santificado. Senhor. Quer dizer, amém significa assim seja ao Senhor. Ele está dizendo assim, eu não estou vendo, mas assim seja ao Senhor. Ó, amém.
ao Senhor. No seu tá como? Eu acho que não, viu, Cláudia? Eu acho que é amém mesmo, porque não tem um acento aqui de amém, não. É, Ah, ó, é amem ao mesmo. Senhor, Não é vós mesmo. Eu é todos que tô seus ruim santos. mesmo de visão. Vou mudar o É. óculos. Cuidado aí, não pode mudar uma vírgula, Não não, pode rapaz. não, não pode não, não pode não. Deus me livre. Senhor, o Senhor sabe que eu vi um acento aqui. Não foi? Não coloquei ele, não. Não, mas não tem mesmo, não. É amém mesmo. Amém. Amém ao Senhor, Amem todos ao vós, Senhor, seus. todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui Retribui aos ao orgulhosos. orgulhoso. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá vosso coração. Todos vós que esperais no Senhor. Todos vós que esperais no Senhor. E ele finaliza dizendo: a minha confiança continua em ti E dá uma última contra. instrução, né? Ele dá uma última instrução aí. Ele diz: sede de boa coragem. Seja de boa coragem. E ele vai fazer o quê? Ele vai fortalecer o seu coração. Então, seja Creia de contra a boa coragem. esperança, meu querido. Creia contra a esperança. É muito importante crer contra a esperança. É isso que Deus está nos perguntando hoje. Onde está a tua esperança? Ao invés de você ficar onde está a tua esperança, onde está a tua confiança. Ele está dizendo assim, ao invés de você ficar me perguntando, e isso é uma faca de dois legumes, sabe, Cláudia? Ao invés de você ficar me perguntando onde está o Senhor, creia contra a esperança. Porque eu estou aqui, sei Ele bem o está que estou dizendo assim: fazendo. eu é que estou te perguntando aonde está a tua esperança, né? É isso Você aí. pergunta onde está o meu Senhor e eu te pergunto onde está a tua esperança. É. Em que tu tens confiado. É Mas, isso meu aí. querido Deus, maravilhoso Senhor, Príncipe da Paz, obrigado, Deus, por tua palavra. Senhor, ainda assim a tua palavra diz assim, ó, que até a vontade de te adorar vem de ti. E como o salmista diz ali no Salmo 31, o Senhor conhece as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso coração e o quanto que Ele, em grande parte, às vezes, a maioria das vezes, se inclina para o looping da tristeza, da angústia e esquece-se da esperança. Esquece-se de crer contra a esperança e lembra-se de cobrar onde está o meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, todas as vezes nós queremos declarar e pedir e clamar, Senhor, todas as vezes que vier em nossa mente, em nosso coração a pergunta onde está o meu Deus, que o Espírito Santo encha com a resposta, onde está a tua esperança? Porque nós queremos crer contra a esperança. Esse é o nosso objetivo. Mas queremos também ver a tua face. Nós queremos também viver a tua face. Nós queremos também dizer, um dia eu louvarei. E louvar a ti, como estamos louvando aqui, falando da tua palavra, falando da importância de ti. Em nome de Jesus, Deus, nos enche mais e mais com teu Espírito Santo. Nos alegra, Senhor, e nos lembre todos os dias de ter esperança, mesmo contra a esperança. Em nome de Jesus. Amém. Mas não é Deus só crer e abençoe. ficar parado, não, tá, galera? É crer e agir. É É isso aí. crer e ir lá batalhar. Deus abençoe, né? Deus E abençoe. que o pessoal que não assistiu pode assistir depois, vai estar no nosso canal do YouTube, Café com Reflexões, né? Então, se você não tem aí, não está cadastrado, vai lá na bio, que tá lá, e que Deus Tá vai lá estar o te abençoando link, aí. em nome de Jesus. Tem um monte de vídeo bacana lá. Um monte de estudo legal. É verdade. Beijo, É isso aí. beijo. Beijo, até amanhã, 12:05. Até amanhã.